Olá, meu amiguinho, seja bem-vindo. Vamos para a aula de hoje referente a proteína e enzima. As proteínas são as moléculas com maior número de funções biológicas. Citei alguns exemplos. Proteína estrutural nos músculos, actina e miosina, pele, pelo, cabelo e unha, queratina, as hormonais, insulina e glucagon, que controlam a quantidade de glicose no sangue, controlam a glicemia, de transporte, hemoglobina, que tem uma relação íntima com as hemácias no transporte de oxigênio, ou a mioglobina, que tem a função parecida com a hemoglobina, porém nos músculos, nas fibras musculares, de defesa, os anticorpos e as proteínas do sistema complemento, que numa aula de sistema imunitário isso será discutido, e a função enzimática, que é uma função importante no controle do metabolismo. Proteína, como molécula orgânica, também é constituída por monômeros. Monômeros, lembrem-se, são as menores partes de uma molécula. E aqui, nas proteínas, os monômeros são os aminoácidos. Se você notar, o próprio nome aminoácido traz uma ideia do que se trata a molécula. É uma molécula formada por um grupamento amina e um grupamento ácido carboxílico. Aquele R é o que vai variar entre os 20 tipos de aminoácidos. Podem ser classificados em dois grupos, os naturais e os essenciais. O termo já define o conceito. Natural, aquele próprio do organismo, aquele que você produz naturalmente. E os essenciais são necessários, obtidos na alimentação, você não os produz. Isso não precisa memorizar, decorar quais são os principais ou quais são, dentre os 20 aminoácidos, os naturais e os essenciais. Apenas como forma ilustrativa, exemplo, glicina, prolina e serina são aminoácidos naturais. Valina, leucina, triptofano são essenciais. Isso pode variar também de um organismo para o outro. Uma curiosidade é que o ovo, considerado um alimento completo, possui os 20 tipos de aminoácidos. E ainda, a combinação tipicamente brasileira, arroz e feijão, também conseguem agrupar todos os aminoácidos, sendo eles os naturais e os essenciais, os 20 aminoácidos disponíveis na natureza. A proteína nasce a partir de ligações que ocorrem entre os aminoácidos. Ligações estas denominadas peptídicas. Observe na imagem que você tem um aminoácido identificado aqui à esquerda, outro identificado à direita. Então, a ligação peptídica ocorre sempre, é importante enfatizar, ocorre sempre entre o grupamento amina de um aminoácido e o carboxílico de outro aminoácido. Se você notar o destaque aqui, ó, você tem uma molécula de água sendo formada. Quando eu caminho na minha reação química, eu percebo uma água sendo deslocada, caracterizando uma reação de síntese por desidratação. Então, em aulas anteriores, lá na aula inicial referente ao metabolismo, eu expliquei que algumas reações anabólicas são reações de construção. Aqui é um exemplo típico de uma reação anabólica. E ainda com a participação da água numa condição conhecida como síntese por desidratação. Então, as ligações peptídicas ocorrem formando uma cadeia de aminoácidos. Assim, essa proteína, inicialmente formada por uma sequência de aminoácidos, devido às características daqueles radicais presentes em cada tipo de aminoácido, você tem atração e repulsão. Isso promove uma torção na molécula, caracterizando uma estrutura secundária. Então, retome a ideia e o conceito. Estrutura primária é uma sequência de aminoácidos.
uma sequência de aminoácidos ligados entre si por ligação peptídica, como se fosse uma cadeia, uma sequência linear de aminoácidos. Ocorrem dobras nessa estrutura por afinidade, repulsão e atração entre os elementos dos radicais, formando uma estrutura secundária em espiral. Essas dobras continuam por outras relações entre os elementos, por exemplo, entre pontes de disulfeto, não precisa aprofundar nesses detalhes, formando uma estrutura terciária. E vale destacar que é a estrutura terciária responsável pela função biológica, ou seja, somente quando a proteína atinge a sua estrutura terciária é que ela passa a exercer uma função biológica. A quaternária, alguns autores definem que é um conjunto de estruturas terciárias. Então, se você notar, você tem diferentes cores representando aqui, por exemplo, duas estruturas terciárias formando uma estrutura quaternária. Esse é o conceito de desnaturação. É bem importante relacionar esse conceito porque vários processos que interferem na função biológica de uma proteína pode promover a desnaturação. E aqui eu exemplifico. A desnaturação por conceito é a perda de função por ação química. Um exemplo, você tem alguns ligantes ou moléculas que interagem com essa proteína modificando a estrutura. Pode ser física, radiação ultravioleta pode alterar, por exemplo, uma proteína, ou mecânica. Biologia também é cultura culinária. Quando você faz um bolo, bate uma clara em neve ali, você modifica a proteína do ovo que era solúvel numa condição insolúvel, forma algo sólido, não mais viscoso. Biologia também é cultura da beleza. Quando você faz chapinha, você altera, você desnatura as proteínas do seu cabelo. Então, enfatizando sempre que a estrutura terciária, que é aquela responsável pela função biológica, ela se altera, você promove uma desnaturação proteica. Esse conceito é importante para entender funções enzimáticas, que nós vamos discutir na sequência. As enzimas são consideradas catalisadores biológicos. Observe o gráfico. Se você notar, você tem duas curvas. Uma curva em que não há enzima, então perceba, ó, energia de ativação sem enzima. E uma curva em que há enzima, energia de ativação com enzima. Perceba essa diferença e aqui está o pulo do gato. Vamos interpretar o que seria essa energia de ativação. De uma forma bem simplória, entenda energia de ativação como uma energia que a molécula possui. E para que ocorra uma reação química, é necessário que essa energia, essas moléculas estejam na mesma vibe, numa mesma agitação. Então vem comigo na ideia. Se você tem uma molécula agitando dessa forma e a outra assim, não vai dar liga, não ocorre uma reação química. Quando eu equiparo isso de forma forçada, na presença da enzima, as reações ocorrem mais rapidamente. Por isso que eu sempre associo a enzima permite que a reação ocorra mais rapidamente, porque ela reduz a energia necessária para ocorrer uma reação química. Então pensa, se eu tenho lá agitando, eu vou reduzir para que ocorra uma reação mais rapidamente. Se você notar, essa diferença entre uma condição sem o catalisador biológico e com o catalisador biológico, perceba que com a enzima a energia necessária é menor. Então ela consegue promover uma reação química mais rápida. Segundo ponto, um alto grau de especificidade, que vem a ser isso. Usando a ideia de modelo chave-fechadura para exemplificar, cada enzima tem um substrato específico e esse substrato se liga como se fosse uma chave numa fechadura. E o alto grau de especificidade mostra, de uma forma simples, que cada enzima tem um sítio de ligação, chamado sítio ativo ou sítio de ligação, em que há uma correspondência exata do substrato. E qual a importância disso? As enzimas controlam diversas funções e diversas reações químicas. Se eu tenho uma especificidade grande, um alto grau de
combinação, você controla melhor essa função. E uma última característica que não pode se esquecer é que elas não são consumidas no processo. As enzimas não são reagentes. Elas participam da reação química e saem intactas. Beleza? Para fechar essa ideia de mecanismo de ação, como ocorre? O substrato se liga na enzima, ativa um complexo denominado complexo enzima-substrato e promove a reação química. Nesse caso, foi uma reação química de quebra. Os principais fatores que influenciam a atividade enzimática são temperatura, pH e a concentração de substrato. Observe que no gráfico se relaciona a velocidade de reação, temperatura e pH. Para os dois, tanto temperatura e pH, o raciocínio é o mesmo, então eu vou usar o mesmo gráfico. Quando eu observo esse gráfico, eu consigo deduzir o seguinte, que no ponto máximo equivale a uma velocidade máxima de reação e assim eu encontro um ponto ótimo de temperatura e pH. Vixe, professor, não entendi nada. Eu sei que você está falando isso aí na sua casa, então vamos por parte. Observe na curva, você tem um ponto máximo. Este ponto máximo equivale a uma velocidade máxima. Observe, um ponto máximo, quando eu projeto no meu eixo da velocidade, uma velocidade máxima. Se eu projeto no meu eixo de temperatura e pH, eu encontro uma temperatura e um pH ótimo. Ou seja, nessa temperatura ou nesse pH, a enzima funciona em seu máximo potencial. A maior parte das funções biológicas, das reações químicas, trabalham dentro desse ponto ótimo. Caso ocorra uma alteração, por exemplo, aumentando a temperatura ou diminuindo, aumentando o pH ou diminuindo, altera-se a velocidade da reação química. Finalizando a ideia de concentração de substrato, você tem a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Você tem um ponto máximo que equivale a uma velocidade máxima de reação que corresponde a um ponto de saturação. Oi? É difícil? Não, fácil. Se você observar, ó, em certo ponto aqui da minha curva, equivale a uma velocidade máxima de reação. Se eu projeto no eixo do substrato, eu percebo que a partir desse ponto, eu entro numa constante. Até certo ponto onde eu adicionei esse substrato, eu atinjo uma estabilidade, ou seja, eu posso adicionar a quantidade de substrato que eu bem entender que a velocidade não aumenta. Qual a importância de se conhecer esse mecanismo, ou seja, a concentração de substrato influenciando a velocidade de uma reação química? Alguns medicamentos atuam em cima desse princípio. Bactérias no nosso organismo utilizam certos substratos para se multiplicar. Se eu forneço um substrato equivalente ao que ela usa, eu consigo fazer com que a enzima dela trabalhe, por exemplo, em uma outra função e não na função própria que ela exercia. Assim eu consigo controlar uma infecção. Os fatores que podem influenciar uma reação química, eles podem ser reversíveis ou irreversíveis, ou seja, o processo de perda de função de uma enzima, de uma proteína, pode ser reversível, ou seja, retorna e a enzima e a proteína voltam a ter uma função, ou irreversível. Uma vez que aconteceu, isso não tem mais retorno. Agradeço mais uma vez a sua participação na aula, a sua participação no canal. Peço que vocês me sigam nas redes sociais. Além disso, qualquer dúvida, comentário e um canal mais direto comigo, escrevam um e-mail. Um abraço. Valeu!